dia, amores! Hoje vamos iniciar nossa aula de português relembrando grau do substantivo. Então, as palavras que indicam os seres podem estar escritas na forma normal, casa, no grau diminutivo, casinha, ou no grau aumentativo, casarão. O grau do substantivo indica essa variação de tamanho. Boca, boquinha e bocarra. Ok? Lembraram? Grau do substantivo indica a variação de tamanho. Então, agora sim, vamos falar sobre o nosso tema de hoje, que é artigos definidos e indefinidos. Isso mesmo! Vamos falar sobre artigo definido e indefinido. Artigos. Artigos. Um leão cansado de tanto caçar dormia espichado à sombra de uma árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Então, as palavras em destaques são artigos. O artigo é uma palavra que vem antes do substantivo para dar a ele um sentido determinado ou indeterminado. Determinado ou definido é quando se fica claro de que eu estou falando. Ou indeterminado ou indefinido é quando não fica claro de quem estou falando. Então, os artigos estão classificados em artigos definidos e artigos indefinidos. Os artigos definidos são o, a, os, as. Os artigos indefinidos, uma, uns, umas. Os artigos podem unir-se às preposições e formarem novas combinações. Vamos ver? Se eu unir a preposição a com o artigo o, eu terei ao. Se eu unir a preposição a mais o artigo a, terei o a craseado. Se eu unir a preposição a mais os, o artigo os, terei aos. Se eu unir a ao artigo as, terei as craseado. Da mesma forma que se eu unir de, com o artigo o, eu terei de, o, dó. Entenderam? O dó, que você vê no texto, é a junção desta preposição de com o artigo o. Da junção de com a. Dos, junção de com o artigo os. Das, junção de com o artigo as. Em o, ou seja, no. Preposição em mais o artigo a, na. Preposição em mais o artigo os, nós. Preposição em mais o artigo as, nas. Preposição por com o, pelo. Preposição por ou per com o artigo a, pela. Preposição por ou per com o artigo os, pelos. E preposição por ou per com o artigo as, pelas. Essas aqui são algumas outras combinações que são artigos.
Artigos indefinidos. Formas combinadas. O artigo indefinido pode juntar-se com as preposições em e de, originando num, numa, dum, duma, uns, umas, duns, dumas. Artigos. Os artigos classificam-se em artigo definido e indefinido. Quando eu estou falando viajei com o médico, eu estou especificando qual é o médico. Eu estou falando daquele médico que eu conheço, o médico. Eu estou definindo. Então, quando eu defino quem é a pessoa, o artigo é artigo definido, ok? Quando eu uso o, a, os, as, estou definindo quem é a pessoa. Agora, na letrinha B, artigo indefinido, quando eu falo viajei com um médico, esse um pode ser qualquer um. Então, uma, uns, umas, artigo indefinido, porque eu não estou deixando claro quem é esta pessoa. Um médico pode ser qualquer médico. Qualquer um. Então, entenderam o que é artigo? Artigo é uma palavra que acompanha o substantivo, designando-lhe o gênero e o número. Ou seja, o gênero masculino e feminino. Quando eu falo o lápis, usei o artigo o para definir o lápis que está no masculino. E quando eu coloquei o lápis, o está no singular, apenas um. Quando eu tenho mais de um, os. Então, usarei o artigo definido, os, destacando o número do substantivo, ou seja, plural singular. Os lápis. Vamos entender mais um pouquinho? Vamos lá? Artigo definido e indefinido. Então, vamos ao significado de artigo. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, designando-lhe o gênero e o número. Então, temos os artigos definidos e indefinidos. Então, temos aqui os artigos, que classificam-se em definidos e indefinidos. Artigos definidos: o, a, os, as. Artigos indefinidos: um, uma, uns, umas. Repetindo, artigo definido: o, a, os, as. Indefinido: um, uma, uns, umas. Então, vamos lá. Os artigos definidos definem de forma precisa os substantivos, seja uma pessoa, objeto ou lugar. Quando eu estou definindo de quem eu estou falando, usamos os artigos definidos. Os artigos indefinidos determinam de maneira vaga ou imprecisa uma pessoa, objeto ou lugar, ou seja, quando eu não identifico de quem estou falando, quando eu não determino de quem estou falando, então eu estou utilizando os artigos indefinidos. Então, imagine que estamos numa festa e eu, ao sair, direi: deixei a mesa organizada. A mesa especifiquei qual é. Talvez a mesa a qual eu estava localizada.
Agora, deixei uma mesa organizada. Esse uma quer dizer que pode ser qualquer uma que está dentro do salão. Entenderam? Então, vamos a mais um exemplo. Os meninos gostam de bola, as meninas de boneca. Você percebe que utilizamos o artigo definido no plural, as e os. Quando a frase está no plural, o artigo também terá que estar no plural. Vamos a mais este exemplo. Os artigos definidos são o, a, os, as. Exemplo, o gato fugiu. Ou, no plural, os gatos fugiram. Eu estou definindo de que gato eu estou falando. Destes aí. E temos alguns exemplos de artigos indefinidos. Uma criança está estudando. Uma criança que eu não conheço, que pode ser qualquer criança. Uma criança que eu vi em algum lugar que estava estudando. Ou umas crianças estão estudando. Artigo indefinido. Então, entenderam? O artigo é uma palavra que acompanha o substantivo, designando-lhe o gênero e o número. Ok? Tchau, tchau e até a próxima aula.